E aí, pessoal, penhora do FGTS é possível? Como anda essa discussão aí no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na própria legislação? Vamos fazer uma análise rápida sobre esse tema. Então vejam, acerca da penhora do FGTS, é importante a gente começar lembrando que, em regra, essas verbas são impenhoráveis por força do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.036 de 90, segundo a qual as contas vinculadas do FGTS em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Mas atenção, sim, os valores são impenhoráveis, a menos que esse saldo da conta seja transferido para uma outra conta do titular, como uma conta investimento, por exemplo. Esse é um entendimento antigo do Superior Tribunal de Justiça, que a propósito foi ratificado aqui no informativo 788 deste ano, quando foi destacado que a jurisprudência da Corte já decidiu que a ocorrência de transferência dos créditos para a conta particular do trabalhador desautoriza a aplicação desse dispositivo. E a propósito, pessoal, recentemente, o STJ também decidiu que, nesse caso, quando o saldo da conta do FGTS é transferido para uma outra conta, como uma conta investimento, por exemplo, é possível a penhora desse valor. Todavia, essa penhora ela só pode incidir em valores superiores a 40 salários mínimos. Isso por uma aplicação analógica do artigo 833, inciso 10, que só permite a penhora de valores acima de 40 salários que estejam depositados em caderneta de poupança. Então, transferido o saldo do FGTS para outra conta, o valor é penhorável, mas apenas naquilo que exceder 40 salários mínimos. Vejam, aqui no mesmo informativo, o mesmo julgado, destacando que a penhora de saldo em conta de investimento sujeita-se a esse regramento do 833, inciso 10, que prevê a impenhorabilidade até 40 salários e, logo, a penhorabilidade de valores acima de 40, mesmo que o montante tenha sido transferido, ou seja, ele seja oriundo de conta vinculada do FGTS. Então, em resumo, até aqui, os valores de FGTS são impenhoráveis, a menos que transferidos para uma outra conta do titular, ocasião em que se tornam penhoráveis, mas respeitada a regra do artigo 833, inciso 10, que assegura a impenhorabilidade até o limite de 40 salários. Todavia, temos uma outra exceção em que é possível a penhora do FGTS, além dessa a que acabamos de nos referir. É quando se tratar de uma execução de prestação alimentícia, porque nesse contexto o STJ também já entendeu que, no que se refere à penhora da conta do FGTS, em se tratando de ação de execução de alimentos, esta Corte também preconiza sua possibilidade, por envolver a própria subsistência do alimentado e a dignidade da pessoa humana. Com um detalhe muito importante, que é lembrar que prestações alimentícias que permitem, portanto, a penhora do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço não se confundem com verbas alimentares, isso na visão do Superior Tribunal de Justiça. Prestação alimentícia é uma obrigação periódica, de caráter ético-social. Uma prestação periódica que, na visão do STJ, tem como base o princípio da solidariedade entre os membros de um determinado grupo familiar. E outra coisa é verba de natureza alimentar, como, por exemplo, os honorários de profissionais liberais, que não se enquadram nesse conceito, portanto, de prestação alimentícia. Então, a penhora do FGTS é admitida para a cobrança para a execução de prestações alimentícias. Não se admite a penhora do FGTS para a execução de verbas alimentares, como é o caso da verba honorária. Nesse sentido, a propósito, vejo, aqui no informativo 614, já em 2017, o STJ destacava não ser possível penhora do FGTS para pagamento de honorários. Repito, porque honorários são verba alimentar, o que não se confunde com prestação alimentícia. Ok? E vale lembrar, pessoal, por fim, que boa parte desse raciocínio
que a gente acabou de apresentar pode ser aplicada para a possibilidade ou impossibilidade da penhora de salário, da penhora de ganhos de natureza alimentar. Isso porque esses ganhos, os ganhos de natureza alimentar, vamos falar aqui em salários, em sentido amplo, eles, como você sabe, são em regra impenhoráveis, né? Podendo ser penhorados justamente para pagamento de prestação alimentícia, mas não podendo ser penhorados para pagamento de verbas de natureza alimentar. Então existe uma simetria aqui no raciocínio da penhora do FGTS com a possibilidade de penhora de ganhos de natureza alimentar. Em sentido amplo, penhora de salário. Agora cuidado, né? Porque nesse ponto em particular é possível que haja uma alteração da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque, vejam, foram afetados aqui 2 recursos especiais para serem julgados sob o rito dos recursos repetitivos. Aqui o tema 1153, que está em julgamento pela Corte Especial, em que a questão a ser submetida, veja como o tema então volta à discussão, é definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, o que não se confunde, repito, com prestação alimentícia, inserem-se ou não na exceção do artigo 833, parágrafo 2º do CPC, que permite a penhora das verbas salariais. Então, em breve, pode ter certeza, eu vou voltar aqui para contar o resultado desse julgamento e definir, enfim, se será possível ou não a penhora de salário, de ganhos de natureza salarial, em execuções de verbas alimentares, como os honorários advocatícios. Tá claro? Então fica aqui esse resumo sobre a possibilidade de penhora de FGTS e uma conexão rápida que eu tentei fazer por um paralelismo inevitável com a possibilidade de penhora de salário. Tá claro? Abraços.